Bom, gente, boa noite. Nós estamos começando a nossa aula via plataforma NEAD, da disciplina Métodos Científicos. Eu sou o professor Carlos Maués. É um prazer tê-los aqui na sala de aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre a prova do NPC1, as atividades que foram repassadas para os senhores e a questão da presença, tá? Também. Falando sobre a questão da presença, vamos iniciar por aí. Toda vez que vocês estão participando dos fóruns, vocês já notaram que os fóruns ficam abertos. Vocês têm, vamos dizer assim, a aula de vocês é toda sexta-feira, não é isso? Mas a gente posta o material para a gente que trabalha com NEAD da segunda-feira. A semana é toda aberta para a gente. Mas se fosse para ter aula presencial, seria toda sexta-feira a aula de vocês. Por isso que eu marquei a aula na plataforma hoje, na sexta-feira, no horário de vocês, que seria de 18h40 até as 20h20. Ok? Então, assim, eu deixo aberto o fórum até domingo, antes de iniciar a próxima aula, a próxima atividade. Então, nós tivemos uma aula, nessa semana posterior vai ter o fórum referente à aula passada, e que eu vou dar presença para vocês. Ficou claro isso para todo mundo? Acho que eu deixei bem claro também nos blogs que eu passei, nas mensagens que eu passei via NEAD. Tá? Eu vou aqui rapidinho colocar a tela cheia para vocês. Então, aqui está o acompanhamento de todos os senhores. Nós tivemos o Fórum de Habilidades e Competências de um Administrador. Esse fórum ficou aberto até dia 3. Na verdade, ainda é da semana do dia 3, ele ficou aberto até 4, 5, se eu não me engano. É o que acontece. Vocês vão notar que tem alguns nomes aqui, por exemplo, XX, né? Pessoas que não estavam, não participaram do fórum e que não estavam na lista de presença também, tá? Teve um aluno, se eu não me engano, foi o Rivaldo, não sei se ele está presente aí, que veio me questionar, professor, parece 2 faltas para mim. Na sua disciplina, eu participei de todos os trabalhos. O que é que eu falei para o Rivaldo? Rivaldo, não, você não aparece na atividade do dia 3, né, do dia 10, tá? Então, você não teve como ter presença. Agora, vejam só. Se alguns senhores tiverem problema na plataforma, que não estava ainda matriculado, nesse sentido, eu oriento vocês procurarem o coordenador, professor Wilson, explicar a situação para ele, para ver se ele consegue retirar essas faltas. Porque da feita que eu lanço, eu não tenho mais como retirar essas faltas. Tá? O professor na Fibra não tem essa autonomia, a não ser que eu mande um documento, uma requisição para a reitoria, tá? Mas aí eu tenho que justificar. Então, eu creio que essa questão de acesso, que não estava tendo acesso na plataforma, quem estava com esse tipo de situações, de problema, e queiram retirar suas faltas, converse com o professor Wilson, tá? Que eu penso que ele vai ajudar vocês. Ok? Tudo bem até aí? Alguém quer falar? Fale, Dan. Nós temos, se não me engano, 2 alunos que iniciaram na turma essa semana. Como fica a situação deles em relação aos trabalhos anteriores? Pois eu vou ter que abrir essa plataforma para que eles possam realizar os trabalhos. Então, Dan, o que é que eu vou pedir para você enquanto representante de turma? Tá? Mas eu preciso disso, Dan, para ontem. Ok? Eu preciso que você faça uma lista de todos os alunos que entraram após esse período, porque eu vou ter que dar abertura, vou ter que abrir pelo menos um dia essa plataforma para eles. Tá? Mas eu só vou aceitar. Sim, pode falar. Não, pode completar. É porque essa semana tiveram 2, e na semana passada tiveram mais 3 ou 4 que entraram também. Aí eles perderam a primeira, né? Aí, por causa do acesso também, que demora a liberar um pouco, eles acabaram perdendo as 2 primeiras, na verdade. Não, faz o seguinte. Levante o nome desses alunos e eu só vou liberar para esses alunos. Tá? Tá, ok. Aqueles que já estavam na plataforma, já estavam matriculados
e com acesso à plataforma que não fizeram, que não participaram do fórum, esses, infelizmente, eu não vou dar o direito de fazer novamente a atividade. Tá bom? Tudo bem. Tá bom, professor. Então, como a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui o meu e-mail. Fui correto, Yahoo. Ok, Dan? Aí você vai mandar o nome de todos esses alunos para mim, falar a data que eles entraram na faculdade, né, que eles fizeram a matrícula deles, e acessaram a plataforma. Eu vou pedir uma autorização para o professor Wilson. Ele vai ser coisa rápida, tá? Ele autorizando, aí eu te respondo o e-mail, ou mando também no blog lá, dizendo para os alunos que vão ter acesso, para que eles possam fazer a atividade. Tá bom, professor. Tranquilo? Tá ok, obrigado. Tá, já anotou aí, né, Dan? Já anotei sim. Ok. Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês, referente à atividade para os temas métodos científicos e a importância da pesquisa para o administrador, tá? Houve no carregar de uma das questões, houve um erro, uma falha. Então, o que é que eu fiz? Eu desconsiderei essa questão e dei os 25 décimos para todo mundo. Até para aqueles que não fizeram a atividade. Exemplo aqui, Bruno com 2 N's, Amado. Ele não fez a atividade, ele já tem 25 décimos. Estão entendendo? E professor? Oi. Mas essa atividade de qual dia? Do primeiro dia do dia 17. Ah, do dia 17. Foi Pois é, tinha sido aquela esse que eu tinha isso, ficado com problema. É essa questão, Camila. Foi uma questão que foi alimentada errada e foi a mesma questão que você questionou. Então, eu fui verificar na plataforma e realmente ela tinha sido carregada de uma forma equivocada. Tá? Aí aqui no meu ficou dizendo que eu fiquei com 75 décimos de um ponto. Mas deixa eu ver aqui, Camila. Camila, você ficou com ponto, Camila. Fiquei com um ponto, tá. Isso, tá? Obrigada, professor. Não, eu dei para todo mundo. A gente não está aqui para prejudicar ninguém. Se vocês detectaram um erro, o erro é humano. A gente falha também. Houve um erro, novamente falo para vocês, no acesso à plataforma, no acesso não, no carregar a questão para a plataforma, e realmente vocês não iam conseguir. Não tinha questão certa ou errada ali para responder. E aí eu dei esses 25 pontos, 25 décimos para todo mundo. Ok? Ok. Sobre isso, tudo bem, já falei sobre essa questão. Eu ainda não corrigi, eu ainda não vi o fórum do dia 24, tá? Eu vou ver ainda essa semana, que eu estava entregando prova, etc. E agora, esse final de semana, hoje, até segunda-feira, até domingo, tem outro fórum, né? Não, minto. Tem uma atividade, tá? Isso, tem atividade. Tem atividade. Então, fiquem atentos à atividade, que eu não sei a data dessa atividade aqui. Eu vou até rapidinho verificar aqui na... Não, tá, vocês têm... Plano de ensino, plano de ensino. Vocês têm a atividade de hoje, né? Dia 31, tá? Isso, tema Então, de hoje. depois, foquem essa atividade aí para todo mundo conseguir esses 3 pontos para a minha prova.
só permitir essa galerinha entrar aqui. Bom. Bom, sobre a questão de presença ficou claro, sobre a questão daqueles 25 décimos também ficou claro, né, Camila? Sim, ficou claro, sim. Outro assunto, Dan, verificar se esses alunos tentaram após o início das aulas, me mandar um e-mail, eu vou solicitar a abertura da plataforma para o professor Wilson, e assim que eu abrir a plataforma, eu vou deixar um dia aberto, tá, Dan? Tá bom, professor. Já estou verificando Ok? isso. Um dia aberto, e aí eles vão ter que fazer, diferente de vocês, vocês tiveram um dia para cada atividade, eles vão ter que fazer 2 atividades ou 3 atividades em um dia. Tudo bem. Tá? Tá bom. Porque a gente não tem mais agenda. A gente está terminando a emenda referente a essa, o IPC 1, e após essa aula, semana que vem, após as provas, vocês já vão ter disciplinas do IPC 2. Sim, sim. Tá? Então é isso. Bom. Eu já estou providenciando. Ok. Sobre a questão da didática, tá? Foi solicitado para os professores que fossem fazer o trabalho de vocês via NEAD uma pequena explicação, o início da atividade, tá? Explicando o que seria o tema, a disciplina, a matéria do dia, e logo em seguida falando um pouco das postagens. Eu tentei trabalhar com vocês explicando a questão do acesso à biblioteca, acesso à plataforma. Então, eu tentei ser bem didático na questão dos acessos dos senhores. Deixa eu ver assim se eu estou com a plataforma de vocês aberta aqui do NEAD. Nós tivemos a primeira aula pelo acolhimento, né? Eu falando sobre o plano de ensino, postei o plano de ensino para vocês e a gente começou com o fórum. Esse plano de ensino eu pedi para vocês lerem bem, que é ali que a gente vai acompanhar toda a emenda, tudo aquilo que a gente vai ter que ser trabalhado na disciplina dos senhores. Sobre a disciplina em si, tentei fazer uma apostila bem resumida e bem didática. Todos vocês tiveram acesso a esse material. Pergunto, esse material ajudou os senhores? Vocês ficaram com alguma dúvida em cima do material? É o momento da gente trocar uma figurinha, tá? Rodrigo, Franciele, Camila, Dan, Mário, William, Bruno, Pedro, Isabelle, Thiago, Samara, Mike, Alan, e mais 6 pessoas aqui que eu não consigo identificar. Bom, todo mundo ficou calado, então... Assim, eu vou falar pelos colegas. Eu tenho visto que alguns, como assim, estão muito tempo fora da sala de aula, né? Muito tempo sem estudar. Estão tendo assim, um pouco de dificuldade de entender, de acompanhar o conteúdo sem ter o professor na sala de aula explicando, né? Aí a gente tenta assim, conversar no grupo para a gente tentar encaminhar, se entender, mas assim, como a aula não é síncrona, a gente acaba não conseguindo ter assim, um entendimento total da matéria, do assunto que está sendo tratado naquela semana. Tá, deixa eu falar sobre isso. Vocês recebem várias mensagens minhas durante a semana, não recebem? Eu chamando a atenção de vocês referente aos fóruns, eu chamando a atenção de vocês referentes às atividades, sobre essa aula, sobre a prova. Todos vocês estão recebendo essas mensagens? Sim. Sim, né? E o inverso é verdadeiro e também é eficiente. O que é o inverso? Eu estou lendo aqui, eu entrei na minha plataforma NEAD, eu enquanto aluno. Fui baixar o material, vi o vídeo inicial do professor, baixei o material, comecei a ler o material e senti alguma dificuldade, fiquei em dúvida qual, tá?
Gente, aquele meio de comunicação nosso, a nossa mensagem no NEAD, que eu mando para vocês podem enviar para mim também perguntando. Não há empecilho para isso, nem proibição. Pelo contrário, é salutar que vocês façam isso. Ali é para ter uma relação professor e aluno. Tá? Nós não temos a aula presencial e a didática que foi colocada é esta, postagem de material, vídeo explicativo, atividade, fórum, né? O fórum é uma ferramenta que a gente já tem algumas dúvidas, tá? Já coloca faz alusão à questão da matéria trabalhada na semana, bate um papo com vocês, vê como está o entendimento dos senhores. Mas se vocês não estiverem entendendo o material, é ali que é para perguntar, professor, me perdoe, mas eu não entendi. Ou vai lá na mensagem e pergunta para mim. Eu estou falando isso enquanto professor de vocês desta disciplina específica. Olha, o Alan Ponte aí é do Jiu-Jitsu. Do outro que está entrando aqui. Eu estou falando especificamente sobre a minha... Já vou lhe dar a abertura, Marilyn. Eu estou falando aqui referente à minha disciplina, mas isso é para todas as disciplinas dos senhores que estão na plataforma. Tá? Até aquelas que são presenciais. Se vocês quiserem tirar dúvida com o professor, este é o canal oficial de vocês. Tá? E é um canal muito eficiente que a Fibra tem. Tá? Marilyn, pode perguntar. Mariline. Perdão, Jesus. Professor, o senhor pode verificar minha presença? Eu não tenho acesso à presença agora, Marilyn. Essas presenças vocês têm que verificar juntamente com o professor Wilson. Eu agora postei aqui um material, deixa eu ver se eu ainda tenho aqui aberto. Só um minutinho, né? Um, dois, três. Marilyn, tu tá 100% com presença que eu lancei. Tá? Ah, tá, ok. Obrigada, professor. Professor, eu sei que o Mário está na vez, mas tem alguns colegas que estão fazendo perguntas pelo chat da videoaula. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas, Mário, pergunta logo quando eu vejo aqui o chat. Professor, de 2 semanas de fórum sua no começo, porque eu não sabia mexer na plataforma. Eu fui saber mexer depois, aí foi por isso que eu tenho essas faltas. Mário, essa dificuldade, eu vou novamente tentar falar para vocês. O professor, quando lança a presença, ele não tem mais autonomia para retirar, por falta ou presença do aluno. Tá? A não ser que eu entre com uma carta justificando que houve um erro da minha parte, tal. No caso, foi um problema de acesso à plataforma. Então, eu já te orientei via plataforma, mas vou te orientar aqui. Você deve procurar o professor Wilson, explicar a situação, que você não tinha conhecimento da plataforma. Assim, o Wilson o nosso coordenador, é uma pessoa muito acessível e penso eu que a tua situação específica, ele vai te ajudar e te retirar essas faltas. Tá bom? Pode ver as minhas faltas, quanto tem? Olha, vai ser o último que eu vou fazer isso, tá bom? Porque senão a gente vai ficar trabalhando aqui a aula referente à falta. E esse não é o objetivo da aula, mas vamos lá. É o Mário, né? Sim. Mário Augusto. Mário Augusto, tu só tem 2 faltas comigo. Tá? 2? 2 faltas. Porque a presença do dia 24 eu ainda não lancei e a de hoje você vai ter presença, quando a gente terminar aqui a aula. Porque aqui na frequência, na fibra, aparece 4. Porque veja bem, toda vez que você tem uma aula, na verdade você não tem uma aula, você tem 2 aulas. Você tem 50 minutos, se você pegar e dividir 6h40 até 8h20, são 50 minutos para cada aula, que é hora-aula, tá? Que é estipulada pelo MEC. Então, se você faltou um dia, você vai ter 2 faltas. Entenderam?
Se, Ok. por exemplo, você vai para uma aula, você falta uma aula que são na semana, que são duas vezes a aula, tá? Que tem aula, por exemplo, eu dou uma aula de sistemática de comércio exterior, toda segunda e toda terça-feira. Se o aluno falta segunda e terça-feira, ele vai ter 4 faltas. Ele não vai ter 2 faltas. Franciele, especificamente aqui o teu caso, agora aqui, deixa eu ver alguns que estão aqui no... Dentro das atividades que foram repassadas, não teria como você mostrar as questões certas, tipo corrigir as atividades? Não, eu posso passar depois para vocês Passava um gabarito, professor. o gabarito para vocês depois, mas não fazer a correção agora, tá? Só que assim, como tem uma situação específica até explicar para vocês, por isso que eu segurei também esse gabarito, porque o Wilson já tinha me falado da situação de alunos que estavam entrando na turma de vocês, tá? Então, como alunos estavam entrando na turma de vocês, eu não poderia lançar o gabarito, senão eu ia ter que fazer uma nova atividade específica para esses alunos. Então, o que é que a gente vai acontecer? Tem gente que chegou depois, tá? Então, assim, para quem está desde o início aqui do nosso bate-papo, o Dan, é o Dan, né? Representante de turma? Dan, você está aí? Eu estou aqui, professor, sou eu mesmo. Tá. O Dan vai levantar os nomes desses alunos quando eles entraram, vai me enviar, vou pedir essa autorização para o Wilson, devo estar abrindo essas atividades. Infelizmente, eu vou ter que abrir semana que vem, tá? No período de prova de vocês. Por que isso? Porque eu vou ter que lançar as notas dos senhores. Vocês vão fazer a prova, acho que sexta-feira, não é isso? Está agendado sexta-feira a prova de vocês, Dan? Não, sexta-feira é feriado. É feriado? Quando está marcada a prova ver. de vocês? Vou olhar rapidinho aqui no calendário. Dá uma olhada aí que eu tô sem ele em mãos agora. Feriado, é? É Páscoa, né? É, sexta-feira santa. Sexta-feira santa, exatamente. Peraí, eu estou procurando aqui nos arquivos do calendário de provas. Se alguém estiver aí, por favor, fale. Para ser dia 4. Dia 4? Isso, dia Então, 4. O que é dia 4? É quinta-feira? Não, dia 1º é amanhã. É Vai ser terça-feira. terça-feira a prova de vocês. Terça-feira. Bom, eu vou ter que abrir, por exemplo, vocês vão ter prova quarta, quinta? Só não vai ter na sexta-feira mesmo. Pois Não, meninos, peraí, eu vou ter que abrir a atividade Na de quinta-feira não vocês. tem, professor, dia 6. Na quinta-feira não tem? Vou ter que abrir no máximo quinta-feira. Por quê? Eu tenho que lançar as notas de vocês, somados as atividades, mais os 7 pontos da prova. Ok? Ok, professor. Então, beleza. Dan, devido a tudo isso, eu preciso que tu me mande esse material, se der ainda hoje, ou no mais tardar segunda-feira. Tá, eu já estou pedindo para eles aqui no grupo da turma, para eles me mandarem. É o nome e a data que entrou, né? Isso, e se está tendo acesso já à plataforma, que não adianta eu abrir para uma equipe e ficar um sem acesso. Eu preciso que você pergunte se todos estão tendo acesso. Para eu fazer só uma atividade. Que procurassem lá Não, mas a aí sala do NEAD para falar com a menina. Tá, mas aí eu vou precisar desse feedback teu. Professor, por exemplo, você colocou 5 nomes lá, colocou a data de entrada. Professor, todos eles estão com acesso à internet. Se tiver um sem acesso, eu vou ter que segurar a abertura dessa plataforma. Dessa atividade, perdão. Tá. Porque entende, Dan? Tem todo mundo fazer junto. Cancela, aí fechou legal, tem a pontuação de todo mundo. Eu vou fazer a correção da prova, que no nosso próximo encontro, eu vou ter que passar na sala de vocês, enfim, eu vou ter que entregar a prova para vocês. Sim. Já estou providenciando. Assim que eu tiver com tudo aqui, eu lhe mando por e-mail. Tá, perfeito. Vou esperar isso até aí segunda-feira ou amanhã, sem problema, tá, Dan? Tá. Se você me mandar somente amanhã,
ou hoje, depois das 8 horas, eu só vou poder solicitar isso para o professor Wilson na segunda-feira de manhã. E aí, como Uhum. ele chega só Tá. no período da Assim que eu tiver tarde com tudo de na manda, eu vou ver se fibra, eu consigo mandar a ainda hoje. autorização com certeza vai ser... Uhum. Tá, tô tranquilo. Bom, eu acho que... Deixa eu ver mais uma outra pessoa. Dan, observa aí a Franciele. Professor, boa noite. Eu mudei, tive problema na internet, tal. Franciele, vamos pensar aqui no teu caso, tá? Coloca o nome da Franciele nessa lista, Dan, e coloca essa observação que ela teve problema. Qual foi a atividade, Franciele? Qual foi a data dessa atividade que você teve problema? Franciele, você ainda está aí? Bom, ela não respondeu. Pô, no busão lotado. Entendo. Então, Dan, depois pega com a Franciele e vê a data que ela perdeu a atividade, tá? Tá bom, Pode professor, vou ser, Dan? verificar com ela. Tá, vou verificar com Tá. ela. Assim, gente, eu sou um cara bastante acessível e tento sempre estar colaborando com o aluno. Porém, assim, isso aqui é uma grande exceção, tá? As 3 primeiras semanas... coloca lá, Dan, que a gente vai ver esse caso da Franciele bem de perto e ver o que faz. Bom, gente, então, mais algum assunto sobre as atividades, sobre a questão da didática? Novamente, a plataforma não é só para o professor mandar mensagem para vocês, não é só para vocês entrarem, fazer as atividades, participarem do fórum, mas também, sendo da aula via plataforma ou aula presencial. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem conversar com o professor de vocês, o canal oficial da faculdade é o NEAD. É ali que vocês têm que tirar dúvida com a gente. Tá? Lógico, se você me encontrar no corredor, se você for na sala de aula e quiser bater um papo comigo, eu vou lhe receber super bem. Mas ali oficializa. E aí o professor, lógico, no decorrer do tempo dele, vai chegar e vai responder, sanar aquela dúvida do colega. Então eu espero, quem tiver esse problema, Dan, quem tiver com esse problema de não estar entendendo direito a disciplina, etc., pode me procurar na Fibra, pode mandar mensagem no NEAD. Então, eu estou aqui para colaborar com vocês. Nazaré 77, eu vim do terceiro, entrei no terceira semana. Logo em seguida, viajei, cheguei ontem. Tá. Também verificar com a Nazaré, tá? Eu não sei se é Nazaré. Não ficou claro para mim se é uma mulher ou se é um homem. Mas com Nazaré 77, tá, Dan? Também entrei em terceira semana, é uma dessas situações, né, Dan? Entrou depois do já a turma em andamento. Isso, Bom, Franciele, o que é o... pode falar, Dan. O caso do Bruno, um outro colega que ele passou por uma situação parecida com a da Franciele. Ele está falando comigo aqui no WhatsApp, porque ele não está conseguindo comentar no grupo, aqui na chamada. Pediu para ver se eu podia falar com o senhor a respeito disso. A situação dele foi uma situação parecida com a da Franciele, mudou também, tinha aquela transferência de ponto de internet, tudo, conexão de dados móveis, difícil de conseguir manter a conexão. Uhum. Aí ele pediu para verificar a situação dele também, junto com a da Franciele. Deixa eu ver se o Jonathan nem aparece aqui para mim. Jonathan Nazaré. Jonathan, qual é o teu nome completo aí, Jonathan Nazaré? Coloca o teu nome completo aqui, porque nem na minha listagem aqui você aparece. Acho que você também é aluno novo, né? Não participou de nenhum fórum. Tá, mas deixa eu tirar a dúvida da Franciele aqui. Bom, Franciele, o que é o fórum? Nós colocamos o material para vocês, colocamos aquele videozinho, né, introdutório, falando um pouquinho sobre o que vai ser trabalhado no material que vai ser postado. E postamos. Geralmente eu estou trabalhando com 2 aulas semanais.
Aquele material é para você ler. Ler, tirar, logicamente, no teu tempo, né? Mas entrar na plataforma, baixar, ler, ter esse material contigo. E no final assim, aí, por exemplo, isso foi feito hoje, sexta-feira. Na próxima sexta-feira, eu vou abrir um fórum e que eu vou fazer algumas perguntas para você interagir comigo e eu entender ou perceber, ou pelo menos tá acompanhando se vocês estão compreendendo a disciplina. Estão compreendendo as matérias postadas na plataforma da disciplina. Tá? Então, se vocês notarem, eu tenho feito críticas ali. Quando eu falo crítica, tá, menina? Eu estou falando crítica no sentido de criticar o que foi postado por vocês. E não é nenhuma maneira, uma forma pejorativa. É fazer pontuações referente ao que vocês postaram, às vezes dar um parabéns, falar que está perfeito, porém faltava uma outra visão. Por exemplo, tem uma questão que vocês falaram muito sobre teoria, mas deixaram de falar da empiria da pesquisa. A pesquisa para administração, ela vai te ajudar a conhecer todo um arcabouço através da teoria, através de métodos científicos, todo um arcabouço de informações, seja quantitativo ou qualitativo, que o administrador pode usar, ou vamos mudar a colocação, pode e deve usar na prática, no seu dia a dia. Então, a pesquisa é super importante. Então, se vocês notaram, em alguns colegas, eu pedi que fosse mais completa a colocação dos senhores, mais robusta, ou orientei que tivesse uma visão mais aprofundada sobre um determinado tema. Então, é isso, tá, Franciele? É entender, compreender e perceber como está sendo, e acompanhar vocês, como está sendo a absorção dos senhores referente ao que a gente está postando ali na plataforma. Te respondi, Franciele? Ela está no busão, não vai conseguir falar agora, né? Mas eu penso que eu respondi. E os demais entenderam o que eu falei? Sim, professor. Sim. Tá. A Franciele está aqui aparecendo só a cabecinha dela, ela está no busão mesmo, tem um cara atrás dela com um celular falando. Franciele, é isso aí. É na luta. Parabéns aí pelo teu empenho. Então, tá, Jonathan Nazaré da Silva. Pois é, Jonathan, eu não vi o teu nome em nenhum... anteriormente, em nenhum... Do dia 17 para trás, eu não vi o teu nome em nenhum fórum. Então, tu deve ser aluno novo também. É a mesma questão. Ele era aluno do Pode terceiro falar. semestre. Ele era aluno do terceiro semestre, ele voltou para compensar umas matérias que ele estava devendo no primeiro. Tá. Aí tem que ver essa questão dessa presença dele também, a mesma orientação que eu dei acho que para o Mário, né? Procurar o professor Wilson, verificar. No caso específico do Jonathan, eu acho que o nome dele não estava na plataforma. Não tem como ter levado falta, mas se aparecer falta, procurar o Wilson e ver como vai fazer com essas faltas dele. Bom, meninos, então vamos falar um pouquinho da prova de vocês. Eu acho que é o que vocês estão mais preocupados ou querendo informações. Bom, a prova de vocês vão ser 7 questões, tá? Cada uma valendo um ponto. As 6 primeiras questões vão ser objetivas. Eu peço para vocês, antes do início da prova, lerem com calma cada enunciado de questão. Algumas eu vou pedir que vocês marquem corretas, outras eu vou pedir que vocês marquem correta. Então, não vão ser afoitos e ficar respondendo rapidamente. Leiam com calma. A minha prova está toda baseada no material que foi postado na plataforma NEAD. Então, quem tirou um tempo... Boa noite, professor. Quanto ao meu caso, não consegui fazer atividade diferente dos estilos, pois estou tratando de minha filha que está com problema de saúde. Marlin, você já me falou sobre isso, né? Fala com o Dan para colocar teu nome na lista também e tenta anexar para mim, só para eu me respaldar, tá, Dan? O atestado médico da tua filha. Assim, gente,
vou sempre tentar ajudá-los, mas eu também preciso me respaldar junto à instituição, tá bom? Então, assim, faltou, teve esse problema de saúde, aí você me dá esse atestado que eu também já vou ver, foi a última atividade. A última atividade eu nem corrigi ainda, tá? Aí, quer dizer, nem falta você levou. Então, eu abro essa plataforma, você faz. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu não vou lançar ainda as faltas ou presenças referente à atividade do dia do fórum no dia 24. Por quê? Porque eu estou vendo que muitos alunos tiveram alguns problemas agora nesse último fórum, né? Eu vou esperar para todo mundo fazer a atividade, tá, Dan? E para depois lançar essa presença de vocês. Tá, ok. Mas eu acho que eu mesmo ainda não fiz essa última, a dessa semana, né? A da semana passada tá tudo certo. A dessa semana ainda não consegui fazer, tá meio sem tempo. Mas ainda tem até as 23h59, né? De pensamentos. Essa atividade, Marilinha, é a atividade do dia 24 que você está falando, né? Sim, professor. Foi a última atividade que o senhor passou para nós. Uhum. Tá. Marilinha, eu vou ter uma dificuldade sobre a questão da tua presença nesse fórum. Eu acho que eu vou conseguir abrir para você fazer, para ficar com o teu ponto, mas eu não vou conseguir te dar presença, tá? Porque eu acho que o Wilson vai querer me cobrar essas presenças. Eu vou ter um prazo até dia 2 para lançar isso. Eu vou ter que correr contra o tempo amanhã. Tá? É uma questão já administrativa da instituição. Mas eu vou conversar com ele, e se ele me der essa oportunidade para lançar semana que vem, depois que você fizer a atividade, aí eu te dou essa presença também. Mas eu não vou te prometer, ok? Tá ok, professor. Então, vamos lá. Agora, bora falar um pouquinho da prova dos senhores. Papel e caneta na mão aí, todo mundo? Já, professor. Já? Tá. Só um minutinho, tá? Já volto aqui com vocês. Me dê só um minuto. Oi, vamos lá. Papel e caneta na mão, todo mundo? Vamos para o que interessa, né? Bom, são 7 questões, nós temos 6 materiais postados, então eu tirei uma questão de cada material, dos 6 primeiros materiais, e mais do último material, mais uma questão. Então, vamos lá. Sobre a questão dos elementos básicos, tá? Da metodologia ou do método, ele tem as suas etapas. Essas etapas são muito importantes que vocês conheçam enquanto pesquisadores. Vamos entender uma coisa. Quando a gente faz uma academia, quando a gente faz a academia que eu falo, uma faculdade, nós vamos em busca da parte teórica, tá?
conhecimento teórico da gestão, vamos perpassar sobre a questão do marketing, vamos perpassar pela questão da finança, sobre a questão da logística, sobre a questão dos recursos humanos. Todas essas disciplinas, elas fazem parte da administração. E a administração é uma ciência, né? E além dela ser uma ciência, ela é uma ciência social aplicada. O que é uma ciência social aplicada? É aquilo que você estuda, desenvolve para efetivamente fazer mudanças na sociedade, nas pessoas, nos grupos sociais. Esses grupos sociais, eles vão ser afetados ou pelas empresas da área privada ou pelas empresas das áreas públicas. Dito isso, você vai precisar identificar as etapas desses métodos. Então, quando vocês forem estudar a questão dos métodos, eu quero que vocês foquem muito nessa identificação de etapas. Ok? Ficou claro para todo mundo? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Ok. Tudo certo. Tá. Nós temos alguns autores dentro do material que eu passei para vocês, muito importante. Um deles é Gil. E lá dentro tem uma citação dele de 2008, que ele fala sobre o conhecimento científico. E tipos de conhecimentos, tá? Bom, os estatísticos, eles têm uma base muito forte na subjetividade, tá? Contudo, tem alguns conhecimentos científicos que possuem características bem peculiares, e Gil é um deles, quando ele fala sobre esses conhecimentos científicos. Então, é um autor bem interessante, que eu trouxe informações sobre ele para vocês, e eu vou perpassar muito na prova sobre esse autor. Então, foquem a questão do Gil, 2008, tá? E aí ele vai falar um pouco sobre o que é objetivo, o que é sistemática, o que é racional, o que é verificável dentro do conhecimento científico, o que é uma visão geral. Então, assim, esse conhecimento é importante para os senhores, ok? Então, tentem também perpassar por Gil e todas as etapas que eu acabei de citar para vocês. Professor, o senhor poderia repetir o nome do autor? Gil, de 2008. Mas ele é um dos autores, né? Ok, Ele é um obrigada. dos autores. Eu penso que vocês têm que focar mais nas características peculiares do conhecimento científico. Acabei de citar alguns para vocês. Objetivo, o que é sistêmico, o que é racional, o que é verificável, o que é uma visão geral, dentro do conhecimento científico. Outra coisa, quais são as razões que nos levam a escrever um artigo científico? Camila, Oi. quais são as razões que nos levam a escrever um artigo científico? As razões que nos levam a desenvolver um método científico. Um artigo científico. Ah, tá, um artigo científico aqui. Estava travando um pouco o meu áudio. Eu acho que um dos motivos para desenvolver um artigo científico é para poder comprovar uma teoria. Comprovar uma teoria, discussão de temas polêmicos, comprovação, busca de informações, aplicação. Então, assim, uma das coisas importantes é vocês entenderem quais são e por que nós precisamos escrever artigos científicos.
qual é a necessidade? Já que nós somos gestores, nós precisamos de uma visão científica sobre a administração? Sim. E quais são as razões que nos levam a escrever esses artigos científicos? Salvador, tá? 1977, o ano dessa citação dele, página 24, ele fala de 5 razões. Então, que eu preciso que vocês também naveguem sobre essa questão das razões que nos levam a escrever artigos científicos. Professor, seria para repassar um conhecimento? Também. Olha lá, quando você escreve um artigo científico, você vai adotar um método, ou um método quantitativo, ou um método qualitativo, tá? Eu vou fazer um pouquinho da prova. Voltando essa... Quem é essa pergunta? Sou eu, Alan. Na verdade, eu afirmo. Alan. Então, Alan, por exemplo, se você faz a tua pesquisa em cima do método quantitativo, você vai colocar hipóteses referentes a um determinado tema. Essas hipóteses, elas não são perguntas, elas são afirmações que a tua pesquisa vai refutar ou vai confirmar. Tá? Dentro do método sobre o método quantitativo, você vai utilizar estatísticas, dados, painéis. No método qualitativo, você vai trabalhar mais por observação, análise de textos, entrevistas. Mas tudo isso você vai tentar responder através das pesquisas um problema. Um problema que pode ser referente a uma situação de recursos humanos, a uma situação financeira, uma situação social. Por isso que a administração é uma ciência social aplicada. Te respondi, Alan? Sim, professor, obrigado, entendi já. Ok. Bom, eu também quero que vocês, sobre a questão de escolha de temas, tá? Que é um momento muito preocupante para um pesquisador, até porque às vezes você escolhe um tema dentro do teu TCC, ou da tua dissertação, quem vai fazer mestrado, ou da sua tese, quem está fazendo doutorado, e quando você começa a pesquisar, você vê que não era bem aquilo que você queria estudar, ou a tua pesquisa te leva para uma outra direção. Tá? Então, escolher o tema da pesquisa é muito importante. E nós temos, eu coloquei um material para vocês sobre Silva 2008 e Gil 96. Eu gostaria que vocês pegassem esse material e estudassem também. Tá bom? Esse material vai ser um material utilizado para a gente discutir na prova essa questão da pesquisa, da escolha do tema da pesquisa dos senhores, né? Dos pesquisadores em geral. Coloquei um material para vocês sobre estilos de aprendizagem, que são traços cognitivos, afetivos e fisiológicos, que servem para indicadores relativamente estáveis, tá? Para o aluno perceber a interação e que possam responder no ambiente de aprendizado. Daí, eu trouxe alguns autores para vocês, como Galego, Roney, de 2005, Kirchen, tá? Que eles falam muito sobre essa questão do estilo de aprendizado. Esses autores eles são de suma importância para essa temática dentro da disciplina. Eu gostaria que vocês também fizessem um estudo referente a esse material que vai dar luz para vocês sobre estilos de aprendizagem. Professor, repita o nome, por favor, dos autores. Galego,
Rooney, 2005. E Kiefer, Obrigada. tá? Bom, outra temática que a gente vai desenvolver, vai perpassar na prova de vocês, é o conceito e a informação sobre o mapa conceitual. Então, o mapa conceitual, ele ordena as propriedades de uma ou mais coisas, ou objetos ou eventos, processos, tá? Como base que vão te nortear a tua pesquisa. Que entra em diagrama de relações entre ideias ou conceitos, evidência de capacidade, de análise, síntese, integração de ideias, etc. Então, esse material eu vou explorar dentro da prova e eu preciso que vocês também deem foco no estudo de vocês. Como construir um mapa conceitual? E reforçando, pode falar, pode perguntar. Não, eu ia dizer, o senhor perguntou agora como construir um mapa conceitual. Eu só tinha dado uma vista rápida no documento, professor, por causa que ontem a gente estava entregando o dever para um outro professor. Mas eu lembro que uma das coisas é identificar o conceito-chave do conteúdo trabalhado para a construção desse mapa, não é isso? Isso, e dentre outras, Camila. Quando eu estou falando isso para vocês, que eu preciso que vocês desenvolvam esse conhecimento referente a esse tema da disciplina, que nós vamos desenvolvê-los na prova também de vocês. Tá? Ok. Bom, uma das coisas, quais são as ferramentas que a gente tem para começar a desenvolver a pesquisa? A gente está falando sobre métodos, mas a gente tem alguns documentos, né? Vocês, por exemplo, vão ter que fazer um TCC, não é isso? Um trabalho de conclusão de curso. Eu, enquanto mestre, fiz a minha dissertação. E, enquanto estudante de doutorado agora, perdão, estou desenvolvendo a minha tese. Só que todo esse conhecimento que a gente desenvolve, tanto no TCC, como na dissertação, como na tese, depois nós vamos buscar os resultados. E esses resultados vão ser publicados em formatos de artigo. Por que a gente publica esse formato de artigo? Porque a gente faz uma síntese sobre a ideia, sobre o objeto pesquisado, sobre os métodos utilizados nessa pesquisa e os resultados. E traz isso à luz da sociedade. Para que toda pesquisa ela tem que ter um objetivo de desenvolvimento social. Tá? Então, aqui eu fiz um resumo para vocês, mas eu preciso também que vocês... Eu coloquei um material, penso eu que é o último material de vocês, a importância de desenvolver artigos com base no TCC, na dissertação, na tese, tá? Logicamente, aqui eu acabei de fazer uma síntese para vocês, mas lá vocês têm um conteúdo maior que vai dar amparo e vai dar estrutura cognitiva, intelectual, de conhecimento teórico para que vocês possam responder se eu vier fazer alguma pergunta dentro dessa temática na prova. Rodrigo, Bruno, Daniele, Alan, Thiago, Ana Paula, Pedro, Samara, Marilyn. Marilyn, você quer perguntar de novo alguma coisa? Já está com a mãozinha levantada? Não, Rosineide. Tem mais 8 pessoas aqui que eu não... Deixa eu ver aqui se eu consigo ver todos. Não é igual da Unama. Eu vou ler aqui quem está. Eu vou baixar aqui a tua mão, tá? Alan Ponte, Ana Paula, Bruno, 2 Brunos, Camila França, Daniele e demais colegas.
Todos estão anotando ou anotaram aquilo que eu falei? Sim, professor. Tá, Sim, tranquilo. professor. Tá. Gente, Professor, mais alguma a pergunta, Geise, Daniela? o celular da Geise descarregou e ela quer saber se vai contar a presença, porque ela teve que sair, por causa do celular descarregou. Na hora que eu estiver fazendo a chamada aqui, você me lembra, por favor, tá? Ok. Tá, Daniela? Então, gente, eu acho que a gente falou sobre a atividade, né? Só para relembrar. Alguns alunos entraram no decorrer do curso, já na segunda ou terceira semana. O Dan, como representante de turma, vai fazer um levantamento desses colegas, vai me passar para que eu possa pedir autorização para o Wilson abrir a plataforma para que possam fazer as atividades que não fizeram. Teve uma moça, me lembra, Dan, que teve problemas na internet. Foi a Franciele. Franciele, eu quero que E você coloque também. Teve também Conhece o Bruno Marinho, que teve um problema parecido com o dela. Eu quero que você coloque essa situação dela e desse Bruno, tá? Sim. E é o Bruno Lima? O Bruno Lima está aqui na aula. O Bruno com dois Não, N's. professor, sou eu. O Bruno Marinho, tá, Bruno? Aí o Dan vai colocar o teu nome também na lista e da outra moça que está com o filho doente. Acho que é Melly, não é isso? Isso, é ela mesmo. Coloca, faz essa relação para mim o quanto antes, tá, Dan? Para que eu possa pedir essa autorização lá para o nosso coordenador. E assim, meninos... Eu estou só aguardando os colegas mandarem o nome e a data. Alguns já me mandaram, está faltando uns 2 ou 3 mandarem, aí eu te mando. Eu vou abrir essa exceção, porém eu vou abrir só um dia isso para vocês. Então, infelizmente, vocês vão ter que fazer 2 atividades no dia, ou 3 atividades, tá? Mas está lá todo o material, vocês vão ter um horário para fazer, o dia todo para fazer, e acho que dá para vocês se gerenciarem e conseguirem fazer a atividade. Tá? E Dan, coloca também no documento qual é a atividade que não foi feita. Tá bom. Tá? Para eu saber qual é aquela que eu vou abrir para eles. E também fazer essa retificação na primeira atividade para não ter esse problema que houve com vocês. Tá bom. Tá? Tá ok. Sobre a questão da presença, novamente, aquilo que eu já lancei eu não tenho como retirar. Alguns alunos tiveram, Mário, professor, não tinha conhecimento, tinha dificuldade na plataforma e tal. Mário, procura o professor Wilson, verificar qual a possibilidade dele conseguir retirar essas faltas. Tá? E quem tiver também, quem teve problema nesse sentido, problema similar do Mário, procura o professor Wilson. Ok? Que aí eu, professor Carlos, não tenho como gerenciar. A não ser assim, quando eu estou dando aula presencial, o aluno falta, ele me manda na plataforma, professor, eu tive um problema familiar, professor, eu tive um problema no trabalho, tive um problema no transporte, eu vou lá e dou a presença para ele. Mas antes de lançar, eu não lanço diretamente, entendeu, gente? A chamada. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu não faço. Eu vou fazer a chamada de vocês e já lançar diretamente na plataforma. Geralmente eu pego, faço a chamada numa folha que eu vou lá na coordenação, peço para imprimir a folha de ponto, vamos dizer assim, de presença de vocês, para lançar depois, porque eu gosto de colocar o que foi discutido na sala, o que foi conversado, etc. Mas hoje, por exemplo, quem faltou, quem não participou aqui, tirando a exceção da colega que saiu porque acabou a bateria do telefone, mas a Daniela vai me lembrar, eu vou ter que lançar presença ou falta. Tá? O que mais? Falamos sobre a questão do fórum também, né? Expliquei que o fórum vem ratificar aquilo que foi trabalhado ou foi postado na sala de aula, para que eu possa interagir com vocês e ter a percepção se vocês estão compreendendo a matéria da disciplina trabalhada naquela semana. Então, é muito importante o fórum. O fórum também vai dar a presença de vocês. É através do fórum que nós que estamos dando aula na plataforma NEAD, vamos acompanhar a presença dos senhores. Ponto. Tem mais alguma coisa? Fórum, atividade? Pergunte, Thiago. Qualquer dúvida, então, pode mencionar o senhor por aqui, né? Sim. Qualquer dúvida no material, na medida do possível, eu vou respondendo, tá? Tá, tudo bem, professor. Obrigado.
E assim, Thiago, isso não é só com o professor Carlos, tá? Não é só com o professor Carlos. Qualquer professor que você tenha alguma dúvida, queira interagir com ele, ou na sala de aula, você pode usar a plataforma. Tá ok? Essa plataforma é de uso coletivo, professores, alunos, coordenação. É aqui que a gente vai interagir. Alguém me mandou uma mensagem aqui. Professor, não estou conseguindo falar devido a uma cirurgia que fiz na boca, mas estou aqui assistindo. Perfeito, Rivaldo. Tá, eu acho demais é isso. Não temos mais muita coisa para falar sobre a questão da prova. Após a prova, nós vamos ter novamente a mesma dinâmica, tá, meninos? Vou postar o material de vocês na plataforma, vai ter um pequeno vídeo fazendo uma introdução sobre o assunto. Na próxima semana vai ter o fórum, que vocês vão ter que estar ali conversando. Só não vamos ter o quê? Mais as atividades. Atividade valendo ponto. Porque a próxima prova de vocês, que é o NPC2, ela vale 10 pontos. Tá? E aí o que vai somar e dividir essa prova do NPC2, especificamente que eu estou falando, é o trabalho do projeto integrador de vocês. Que você já deve estar realizando, não é isso? Não, professor. O projeto integrador é só a partir do terceiro semestre. Ah, vocês não vão ter projeto integrador? É o primeiro semestre, professor. A partir do terceiro, eu acho. Ah, então, desculpa. É porque, assim, vocês são a única turma que eu estou pegando do primeiro ano. Me deram essa missão de trabalhar métodos com vocês, tá? O restante eu sempre trabalho com o pessoal do quarto, quinto para cima. Vocês vão me ver em gestão de operações 1, gestão de operações 2, sistemática de comércio exterior e assim por diante. O projeto integrador é no terceiro semestre e no quarto tem a feira, né? A feira do empreendedor. Isso. Então, mas você já sabe que o NPC 2 vale 10 pontos, né? Tá? Então, assim, é o momento de vocês fazerem todas as atividades com calma, consigam tirar a maior pontuação possível dessas atividades. Bom, vou fazer a chamada de vocês e vou liberá-los, tá? Mais alguma coisa? Oi? Professor Maués? Oi, não, Camila. Eu vi que o senhor falou agorinha do projeto integrador, se eu não me engano. O senhor poderia só relembrar um pouquinho o que seria? É que eu não lembro muito bem. No terceiro semestre, vocês vão desenvolver um projeto científico, tá? Vocês vão escolher um tema. Esse tema vocês vão ter que fazer pesquisas sobre ele, vão ter que utilizar tudo aquilo que vocês estão aprendendo comigo nesse projeto integrador, onde vocês vão colocar normas da BNT, questão do problemas, objetivo geral, objetivos específicos, referencial teórico, coleta de dados, análise de dados, conclusão desses dados, e vocês vão fazer isso em forma de artigo. Esse artigo é um artigo padrão que tem na instituição da Fibra. E vocês vão defender esse artigo, pelo menos era assim anteriormente, eu não sei se continua dessa maneira, ano passado pelo menos foi assim, vocês irão defender esse artigo para uma banca, tá? Mas eu acho que não é mais assim, é só depósito agora do artigo, projeto integrador. Ah, tá. Obrigada, professor. Mas isso é só lá para frente. Tranquiliza teu coração que não é para agora. Tá? Tudo bem. Vamos lá, fazer a chamada dos senhores para liberar. Tá bom? Professor, a sua aula é gravada? Está gravada, sim. Essa de hoje que eu pergunto. Sim. Tá bom. Obrigada. Mas fica aí para tua presença. Tá legal. Eu vou chamando por aqui, por favor, vão me dando presença ou não. O Alan Cruz, Gregório, tá aí? O que é Plim? Não entendi aqui. Ele estava já, ele saiu, eu acho. Mas ele estava.
Aí eu não posso dar presença para ele. A única pessoa que Ele pediu para avisar. ele levantou a mão, ele acabou de levantar a mão. Cadê? Fala aí, Alan Cruz Gregório. Levanta a tua mão de novo. Eu não estou vendo aqui nenhuma mão levantada. Ele está online, professor. Ah, tá aqui o Gregório. O Alan. Ah. Beleza, Alan. O Alexei. Soeiro Melo. Não, né? Alan Gabriel Andrade. Presente, professor. Aline Fernanda. Ana Paula Barata. Beatriz Santana. Calma. Ana Paula Barata que está presente? Sim, sou eu. É joia, Ana. Beatriz Santana. Bruna Emanuele. Bruna Renata. Bruno Amado. Presente, professor. Bruno Lima. Presente, professor. Bruno Rafael. Camila. Presente. Dan. Tá aí. Presente. Daniele Conceição. Daiane. Presente, Daniele. A Daniele Conceição está presente, né? A Daiane está aí? Eduardo. Felipe. Franciele. Francilene. Francilene. Tá aí a Francilene? Vou repetir de novo aqui. Franciele, tá aí? Não tá. Não é a Franciele que saiu da pouco? Ela estava no ônibus. É Franciele, né? Tá. Estava no ônibus, Presente. era. É Franciele ou Francilene? Me lembra aí, por favor. Franciele, estava no ônibus. Tá, Geisa, tá aí? A Geisa A foi que Geisa saiu do que- som do telefone. Oi? A Geisa descarregou o telefone. Ah, tá. Beleza. Isabelle. Presente. Isabela. Jonathan. Jorge Santos. O Jonathan falou ainda há pouco, né? Eu vou dar presença aqui, ele estava interagindo com a gente. Jorge O Santos. Jonathan, ele tava lá agora há pouco. Sim, eu dei presença para ele. Jorge Santos. Josane Vitória. José Evandro. Kaique. Kevin. Letícia. Presente. Luana. Luiz Carlos. Maria Vitória. Mariline estava aí. Presente, professor. Mário Augusto. Presente. Mike. Presente. Pedro Henrique. Presente. Rivaldo não está podendo falar, estou te dando presença aqui, Rivaldo. Rodrigo, tá aí? Presente, professor. Rosineide. Presente. Rodrigo já tem Presente. presença. Rosineide. Tá, presente, professor. Aqui. Tá, Samara. Presente, professor. Thiago Teixeira. Presente, professor. Thiago, era meu aluno do pessoal do quarto quarto. período, Thiago? Isso. Tu não estás fazendo mais o quinto, não, Thiago? Não, eu preferi fazer o primeiro que eu não fiz, professor. Eu entrei direto no segundo, entendeu? Entendi. Tá. Legal, Thiago. Tá fazendo as atividades, né? Sim, sim. Tranquilo. Vinícius Braga tá aí? Não tá, né? Vinícius Pinho Lobato. William. Presente, professor. É o William, né? Sim. Ian. Não tá.
Ok. Gente, é isso. Obrigado pela presença de vocês, tá? Desejo uma boa prova. E referente o Kaique. Fala, Kaique. Quer falar comigo? Alô, professor? Oi, Kaique. Fala. Acho que o senhor não me deu presença, que eu respondi no chat, que eu estava presente. Eu dei sim a presença para você, Kaique. Ah, foi? Tá, obrigado. Tá? Bom, gente, é isso, tá? Boa prova para vocês. Eu vou precisar... Franciele, te dei presença também, Franciele. Vou esperar a informação do Dan para que eu possa liberar para aqueles alunos que entraram no decorrer do curso, tá? Demais, é isso. Desejo boa prova e sucesso para vocês. Tá, professor, eu só não enviei ainda porque faltam alguns colegas mandarem. Mas assim que eles me mandarem, eu lhe mando também. Tá bom. Vou ficar aguardando. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. Tá ok. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.